Reflexões em 1 Coríntios, capítulo 8. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós vamos continuar as nossas reflexões com base na primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Nós estamos vendo pelas leituras que fizemos até o capítulo 7, que Paulo está explicando vários assuntos para a igreja de Corinto. Ele está explicando várias questões sobre as quais ele foi questionado, sobre as quais ele foi perguntado. Nós sabemos que Paulo recebeu uma correspondência da igreja de Corinto, onde os coríntios fizeram muitas perguntas e queriam respostas para poderem servir mais adequadamente a Deus. Queriam explicações. E aqui no capítulo 8 não é diferente. Paulo está apresentando um esclarecimento para as perguntas que os coríntios lhe fizeram nessa carta que ele recebeu. E aqui ele começa dizendo, no versículo 1, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Então aqui no versículo 1, Paulo já fala, nesse capítulo 8, ele vai tratar a respeito de comer comida, alimento que foi oferecido para outros deuses. É sobre esse assunto que ele responde em 1 Coríntios capítulo 8. Então ele fala aqui, sobre esse assunto das coisas sacrificadas aos ídolos, todos nós já sabemos, nós temos ciência. Então Paulo já tinha conversado com eles a respeito desse assunto, e vamos ver aqui o que ele nos fala. Ele fala que a ciência incha, ele fala, todos nós já sabemos a resposta. Só que tem um problema, é que a ciência, ter conhecimento das coisas, deixa a gente inchado, arrogante. Existe algo que vai além do conhecimento, que é o amor. E o amor edifica. Então ele já começa dizendo, olha, a gente já sabe sobre esse assunto, mas a ciência tem que tomar cuidado para que o seu conhecimento não deixe você arrogante, soberbo e você esqueça que você também precisa ter amor. Porque entre o conhecimento e o amor é que edifica, o amor é que constrói. E ele fala no versículo 2, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então Paulo aqui está falando, provavelmente havia algumas pessoas ali que estavam sendo arrogantes, soberbas. Nós já lemos nos capítulos anteriores que havia algumas pessoas que respondiam tudo, e elas achavam que porque sabiam responder tudo, não precisavam nem dos apóstolos. Paulo no capítulo 4 de 1 Coríntios fala, vamos ver, quando eu chegar aí, porque eu quero visitar a igreja novamente, se esses que são os sábios, que palavras eles vão ter para dizer para nós. Então aqui a igreja de Corinto tinha muito esse problema. Muitos eram inchados, dizendo, nós já sabemos tudo, não precisamos que o Paulo responda. E Paulo aqui, ele está respondendo e dizendo, olha, só o conhecimento não é suficiente, tem que ver como que você aplica esse conhecimento. Porque tem gente que tem conhecimento, acha que já sabe tudo, mas ainda não sabe como convém saber. Tem uma forma de você entender o conhecimento. E é sobre isso que ele vai falar aqui em seguida. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Versículo 4. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos,
e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então Paulo começa respondendo a pergunta: nós sabemos que não existe outro Deus, só existe um Deus, ainda que na terra existem muitos que são chamados de deuses e que existem muitos que se julgam, que se chamam de senhores. Mas para nós só existe um Deus, a gente sabe disso. No versículo 7, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Paulo está dizendo: nós já conversamos a respeito desse assunto e nós já sabemos que o ídolo não é nada, porque só existe um único Deus, então nós não temos que nos preocupar com isso, porque o versículo 8 fala: ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Então Paulo fala: a questão de você comer o que é sacrificado aos ídolos não tem importância nenhuma, porque o fato é que só existe um Deus e para nós isso é muito claro, só existe um Deus. Mas existem algumas pessoas que não têm esse conhecimento, não têm esse entendimento. Elas comem aquilo que foi oferecido aos outros deuses e elas ficam preocupadas com a sua consciência, porque a consciência delas é fraca. Elas ficam pensando: cometi um pecado porque eu comi aquela comida. Aí você pode estar perguntando: mas por que que algumas pessoas iam e comiam a comida do ídolo, mesmo sabendo que era do ídolo, e ficavam com a consciência pesada? Porque em Corinto havia muitas religiões e muitos templos. Então, muitas vezes a pessoa, para não desagradar um familiar, ela ia e participava da refeição junto com a sua família, mas ela saía com aquele sentimento de culpa. Fui lá e comi com a minha família, mas eles estavam oferecendo aquela refeição para o outro Deus, e elas ficavam preocupadas com isso. Então, Paulo vem e responde: essas pessoas não têm conhecimento, a consciência delas fica fraca. No versículo 8 ele fala: o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Se você comer, não tem nada demais. Se não comer, também não falta nada. Aí no versículo 9 ele fala: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Versículo 10: porque se alguém te vir a ti, ou seja, se alguém ver você, que tem conhecimento, sentado na mesa, no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas ao ídolo? Paulo aqui está fazendo uma pergunta. Ele está mudando o foco. Aqui no versículo 7, ele está falando: tem um grupo de pessoas que vai comer com seus parentes e depois volta na igreja com a consciência pesada, dizendo: eu comi aquela comida na casa do meu parente, na casa do meu amigo, e o meu parente e o meu amigo estavam oferecendo para um outro Deus, então eu estou com a consciência pesada. E Paulo fala: vocês não têm conhecimento. Está faltando conhecimento de que não importa o que você come, porque na verdade existe apenas um Deus. Se você comeu lá, não tem problema nenhum. Agora, a partir do versículo 9, Paulo traz o foco para o outro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas que tinha esse conhecimento e tinha convicção: só existe um Deus, eu posso comer onde for, que nada nos faz mal. E não tem problema nenhum, porque a comida, ela existe na natureza porque foi Deus que colocou. E aí Paulo se dirige agora no versículo 9 e no 10 para esse grupo de pessoas, dizendo: mas preste atenção, você aí que tem conhecimento de que isso não tem problema nenhum, porque para que você não seja escândalo para os fracos, porque se alguém ver você que tem esse conhecimento sentado na mesa, no templo dos ídolos, comendo
aquela comida que é oferecida aos ídolos, e todo mundo sabe que aquela comida está sendo oferecida para os ídolos, porque está no templo dos ídolos, ela não vai ser induzida a comer também? Ela não vai ser induzida a comer também aquela comida? O problema aqui é que quem tem conhecimento de que Deus é um só, ele come a comida no templo com os seus familiares, com os seus parentes. Nesse tempo em Corinto era muito comum as famílias se reunirem, eles iam nos templos para fazer as suas refeições. Iam até o templo, se reuniam no templo para comerem juntas. Então, só que aquele que tinha consciência de que isso não tinha problema nenhum, ele comia, mas ele continuava entendendo: eu sirvo a Deus. Isso aqui é apenas uma comida, eu estou aqui apenas pela reunião familiar. Eu estou aqui apenas por causa da reunião dos meus amigos. Eu não estou adorando esse Deus desse templo, porque eu sei bem quem eu sou. Eu sou de Deus. Só que quando ele fazia isso, Paulo está dizendo: se um fraco na consciência ver você fazendo isso, ele pode pensar o seguinte: olha lá o meu irmão, ele está sentado agora comendo no templo do Deus tal. Então, ele está adorando o Deus tal. É essa a preocupação de Paulo quando ele fala assim: ei, você que tem consciência, você come com a sua família, você come com seus amigos lá no templo e a tua consciência está tranquila. Só que se aquele que é fraco vê você sentado ali, ele pode pensar que não tem problema adorar a Deus e adorar aos outros deuses. Ele pode ser contaminado a deixar de adorar apenas a Deus e adorar a Deus e esses ídolos que estão ali naquele templo em que você está comendo. E aí no versículo 11 ele fala: e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Aquele irmão que estava seguindo a Cristo, vendo aquele outro comendo no templo dos ídolos, começa a seguir a Cristo e ao mesmo tempo seguir ao outro Deus, como se o certo fosse seguir os dois deuses ao mesmo tempo. E aí vem no versículo 12, ele fala: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Quando você sabe que tem um irmão que é fraco, que quando vê você fazendo aquela coisa, vai querer fazer também, só que por um motivo errôneo, você está derrubando seu irmão. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. E aí Paulo fala que se eu percebo que o que eu faço é certo, mas pode fazer o meu irmão tropeçar, então eu não vou fazer na frente dele, para que ele não fique escandalizado, para que ele seja conservado. É por isso que Paulo fala que a ciência incha, mas o amor edifica. No versículo 1. Paulo está dizendo assim: a gente já sabe que pode comer de tudo, que não tem problema nenhum, porque a gente sabe que tudo, quando é abençoado, apresentado a Deus, está apresentado a Deus. Deus santifica na hora e você come, e ponto. Mas tem pessoas que não entendem assim. Tem pessoas que, quando sabem que um alimento foi oferecido para um santo ou para algum espírito, ele não come. Ele fala assim: existe uma força ruim aí. E quando ele vê o outro irmão comendo aquilo, ele fala: ah, ele comeu, então ele está adorando a Deus e ao diabo. Então a pessoa fica muitas vezes escandalizada. E Paulo está explicando aqui no 1 Coríntios capítulo 8. Não tem problema de você comer carne sacrificada aos ídolos, porque o ídolo não é nada. Depois que você pega a comida e você oferece a Deus e fala: Senhor, abençoa esse alimento e eu consagro ao Senhor, aquele alimento foi consagrado a Deus. E você pode comer aquele alimento. Mas existem pessoas que acreditam que aquilo que foi consagrado ao diabo ou a um santo foi consagrado a um ídolo.
então não deve comer daquilo. Se você tem essa consciência, fique na sua consciência. Não coma daquela comida, não beba daquilo que foi oferecido e que foi apresentado a você. E se você tem a consciência tranquila de que isso não tem problema nenhum, mas você sabe que se você estiver em uma mesa e houver algum irmão que é mais fraco em relação ao entendimento dessa questão, não coma em razão do amor a ele. Não por você, mas para que o seu irmão que é mais fraco não fique escandalizado. Para que a fé dele, para que o espírito dele não fique inquieto. Tem, por exemplo, algumas pessoas que entendem que beber vinho é pecado. Mas a Bíblia não fala que beber o vinho é pecado. A Bíblia fala que beber o vinho e beber a bebida forte perverte o juízo. Lá em Provérbios, no capítulo 21, fala que o vinho é escarnecedor, que você não deve olhar para o vinho quando ele brilha no copo. Em outras palavras, a recomendação na Bíblia, toda o livro de Provérbios, quando fala a respeito do vinho, fala que é melhor você não se deixar levar pelo vinho. Então, muitos que ensinam a palavra preferem dizer nunca beba vinho. Mas existem algumas pessoas que bebem raramente apenas uma taça para harmonizar com a sua refeição e não tem problema nenhum com isso. Mas existem pessoas que entendem o, que o uso do vinho é pecado de forma absoluta. Vamos lembrar que Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento que se fez em Caná da Galileia, conforme o Evangelho de João no capítulo 2. Então, por que Jesus transformaria água em vinho numa festa? E quando o texto fala que é vinho, era vinho mesmo. Porque quando o texto bíblico quer falar sobre suco de uva, o texto bíblico fala suco da uva. Quando nós vemos que Jesus fez a última ceia, Jesus disse: não beberei mais do fruto da vide até que venha. Então Jesus ali, quando fez a última ceia, quando ele estava prestes à sua morte, ele disse: não beberei mais do fruto da vide. Então nós sabemos que a última ceia, o que Jesus serviu foi o suco da uva, porque era o fruto da vide. Ele estava falando ali do suco da uva. Mas na passagem de João, no capítulo 2, ele fala expressamente de vinho. E muitas vezes as pessoas estão reunidas e de repente algum cristão pega uma taça e toma um pouco de vinho. E aí aquele outro irmão fica inquieto e fica a semana inteira falando: olha, aquele irmão lá, ele não é crente, porque ele bebe vinho. Então por que você vai incomodar o seu irmão deixando ele sem paz ao longo da semana? Falando, murmurando, e depois, quando ele fala que você não é cristão, você que bebe uma taça de vinho, quando ele estiver ali falando a seu respeito, ele está ali cometendo um pecado, porque ele está falando mal a respeito do irmão, julgando a respeito de uma coisa que ele não sabe. Então é melhor, naquela festa, naquele evento, ou quando você é cristão e você sabe que vai ter um parente que fica prestando atenção em você, nos mínimos detalhes, para poder encontrar uma falha, para poder apontar o dedo e dizer que você não é cristão coisa nenhuma. E às vezes você desliza por causa de uma taça de vinho e ele fala: você não é cristão coisa nenhuma, mas você é um beberrão. E aí você perde uma pessoa que você poderia ganhar para Jesus por causa da sua liberdade de saber que não tem problema nenhum em fazer aquilo. Mas aquelas pessoas que estão em volta podem se escandalizar. Então, Paulo, aqui no capítulo 8, ele nos traz um ensino. Não é só ter conhecimento da palavra e saber o que você pode e o que você não pode. Tem coisas que, dependendo do contexto em que você estiver, é melhor você não fazer. Você sabe que pode, mas você não faz, você não usa aquela liberdade para que as pessoas não se escandalizem e incomodem você. Mas o mais importante em incomodar você é que elas se desviem, que elas se percam de poderem ser alcançadas para o reino de Deus. Aqui,
Paulo está falando sobre o amor, que o amor edifica. Ele está dizendo: nós precisamos amar tanto a Deus e ter o objetivo de fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, que nós somos capazes de abrir mão dos nossos direitos, daquilo que nós poderíamos fazer, tudo para alcançar e ganhar aqueles que são fracos, para que eles consigam chegar até o Senhor, até Deus. Nós precisamos ser pontes que ligam as pessoas a Deus. E quando nós usamos os nossos direitos, mas sabemos que vamos arruinar, dificultar que uma pessoa chegue até Deus, e nós usamos a nossa liberdade, então nós estamos sendo inchados. Porque nós vamos dizer assim: isso não é pecado, eu posso fazer e eu vou fazer. E se você tem problemas, isso é um problema só seu. Quando você age assim, você tem ciência. Você está fazendo o que você pode, mas você não tem amor. Você não mostra que está preocupado, que tem a visão ampla de alcançar as pessoas para o reino. E Paulo aqui está ensinando: você que sabe que não tem problema nenhum, pense naqueles que são fracos. Se eles se escandalizarem, então por que você vai lá? Você pode, não tem problema nenhum, mas você vai escandalizar o fraco. Então, só o conhecimento não basta. O conhecimento deixa você inchado. Tenha amor. Essa a lição que Paulo apresenta para os coríntios em relação a comer carne sacrificada. Isso é uma questão pessoal, isso é uma questão individual. Fique na sua consciência e não se escandalize. E procure ter o amor ao próximo. Não deixe a sua ciência derrubar o próximo. Tenha a visão de Deus na sua vida, como propósito servir a sua vida como uma ponte para construir relacionamentos das pessoas com Deus. Essa é a mensagem de 1 Coríntios capítulo 8. Deus abençoe a todos. Amém.